tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, estamos também iniciando mais uma semana e eu gostaria de fazer com você aquela oração, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida, tem nos dado vitória, graças a Deus por isso, Estamos aí vencendo, temos boas notícias, graças a Deus, e a gente vai agradecer esse Deus, amém? Então eu queria que você nesse momento, você fechasse os teus olhos aí, chamasse todo mundo para fazer essa oração, tá bom? Pai, nós te damos graças, Senhor Jesus, pela vida de cada um, por cada família, te damos graça também, Senhor Jesus Cristo, por mais uma semana, Senhor, que nós estamos iniciando. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo, meu Deus amado. Muito obrigado por cada vitória, por cada conquista. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos guardando, que o Senhor continue cuidando de nós, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, tendo a certeza, meu Deus amado, que o Senhor é fiel, Pai, em cada uma área das nossas vidas, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Amém? Gente, hoje nós iremos continuar, na verdade, falando sobre um assunto que a gente começou lá na aula passada, que foi sobre o poema narrativo. Segundo os gêneros literários, tem 3 tipos de texto, que são lírico, dramático e narrativo. E nós vamos estudar o nosso texto narrativo. Muito bem, narrativo. O que é um poema narrativo? Poema narrativo é um poema que conta uma história em forma de poesia. Exatamente isso. É um poema que conta a história em forma de poesia. No poema narrativo existe o narrador, que é aquele que conta a história. Existe também os personagens, aqueles que fazem parte da história. E o poema narrativo também é escrito em versos, que a gente viu lá no nosso textinho, Será que tem festa? Que a tia até colocou aqui ao lado, e a tia vai ler essas 2 estrofes para vocês, para que vocês possam entender. Então daqui a pouco a tia vai explicar o que é verso, certo? Então o poema narrativo tem narrador, aquele que conta a história, tem personagens, aqueles que fazem parte da história, que nesse texto aqui a gente pode ouvir a fala dos personagens no texto narrativo, certo? E também tem os versos. Versos são cada linha de um poema. No caso aqui, nessa linha aqui, 1/4 cheio é um verso. Então o texto narrativo ele é escrito dessa forma, em versos. E a tia vai também mostrar para vocês os exemplos de texto narrativo, que é o conto, a crônica, a fábula, a novela e o romance. E mais lá para frente vocês vão entender aqui o significado de cada um aqui desses tipos de texto, tá certo? Porque hoje a tia vai falar só sobre o poema narrativo, tá bom? E a tia colocou aqui 2 estrofes que está lá na página 139 de um poema narrativo. E o poema é Será que tem festa? Aí eu queria ler aqui com vocês esses 2 poemas, esses 2 estrofes, porque vocês vão ler em casa com a ajuda do papai, da mamãe e o restante, tá bom? Num quarto cheio de badaluques, uma formiga encontrou um fraque. Toda vestida para ir à festa, a tal formiga saiu depressa. E aí a tia explicando o que é verso. Verso é cada uma das linhas de um poema. E esse conjunto aqui de versos, nós chamamos de estrofe, que é o conjunto de versos. Aqui no caso nós temos 1, 2, 3, 4. 4 versos, que é cada linha de um poema. E aí nós formamos aqui uma estrofe, tá ok? Tá certo? Então o poema narrativo ele contém isso aqui, narrador, que é a pessoa que conta, personagem, aqueles que fazem parte, e os versos. Não é obrigatório ter rima num poema narrativo. No caso aqui a gente viu, não precisou rimar, então não precisa, não é obrigatório ter a rima, tá certo? E aí você vai pegar o quê? O teu livro
que está lá na página 142, é a nossa tarefinha que nós vamos fazer, começando da página 142 e a 143, ok? Então a tia vai explicar aqui para vocês a página 142, ok? Releia a estrofe a seguir. Festa, que festa? Isso aqui é uma estrofe que está lá no nosso poema, tá bom? Festa, que festa? Então não sabe que hoje é dia, que agora é hora só de trabalho? E aí você vai responder aqui as questões. Que personagem fala com a formiga nessa estrofe? E aí você vai responder, você vai ler o texto bem direitinho e vai responder. Letra B. Esse personagem quis dizer, na hora de trabalhar não pode haver festa nem distração. Ou, ele não sabia onde seria a festa. Letra C. Converse com os colegas e o professor, no caso, você vai pedir ajuda de quem está lhe ensinando em casa, tá bom? Do papai ou da mamãe, ou então alguém que está acompanhando com você as tarefas. E você vai conversar. No começo do primeiro verso aparece o sinal, que se chama travessão. O que ele indica? E aí você vai colocar, a resposta pode colocar no seu caderno, ok? Letra D. Nessa estrofe, a palavra que rima no final dos versos, aí você vai dizer sim ou não. E a letra E, no quarto verso, há duas palavras que rimam, circule-as. A tia falou que no texto não é obrigatório, se tiver, mas não é obrigatório ter rima, tá bom? E na sexta, como a formiga se sentiu depois de conversar com o canarinho? Por quê? Aí você vai, e na página 143, nós vamos também responder essas questões. Leia essas três palavras da penúltima estrofe do poema, que é desanimada, cansada e desencantada. O que elas exprimem nessa estrofe? Aí você vai colocar lá o significado, certo? E na oitava questão, como termina o poema narrativo lido? Você pode colocar a resposta lá no teu caderno também. Nona, o título do poema é uma pergunta? Aí você vai responder aqui na letra A. Na escrita, que sinal mostra isso? E na leitura, em voz alta, converse com os seus colegas, o título combina com o que acontece na história? Por quê? Então aí você vai conversar com alguém que está ensinando, tá bom? Então, um bom trabalho, Deus abençoe cada um de vocês e boa aula. E, para não esquecer as páginas 142 do livro de português, 143, tá bom? Beijo da tia Edilete.